teoria analítica do crime estabelece que o crime é o fato típico, o fato ilícito praticado por agente culpável. Para que consideremos uma conduta como criminosa, necessário se faz que esses três elementos estejam presentes. O fato típico, por sua vez, é marcado por 4 elementos: a conduta, o resultado, o nexo causal e a tipicidade. Para que uma conduta seja penalmente relevante, necessário se faz que essa conduta seja dotada de voluntariedade, ou seja, a mente comanda o corpo, de consciência, ou seja, o indivíduo está sabendo o que está fazendo, e exterioridade. Exterioridade tem a ver com a ideia de que se manifeste no mundo concreto. A partir dessa necessidade de consciência, é possível supor que o indivíduo incorra em erro. Esse erro quanto à realidade que paira fora dele é chamado de erro de tipo. O erro de tipo tem a ver com a má compreensão em relação à realidade. O indivíduo está consciente, mas essa consciência que ele tem está laborando em erro. O erro de tipo, por sua vez, se subdivide em erro de tipo essencial e erro de tipo acidental. O erro de tipo essencial é exatamente aquele em que o indivíduo não tem dolo de praticar a conduta típica. Ele não tem esta vontade, mas por uma má compreensão, por uma má leitura da realidade, ele o faz. O erro de tipo essencial pode ser vencível ou invencível. Disse que o erro de tipo essencial é invencível quando, naquelas condições, qualquer um cometeria o mesmo erro. Logo, isto afasta ou exclui, afasta o dolo e a culpa. O erro de tipo vencível seria o equívoco que o indivíduo agiu, mas qualquer pessoa com prudência, cuidado, que não fosse negligente, evitaria. Logo, este erro de tipo essencial vencível afasta tão somente o dolo, não afasta a culpa. Permitir-se-á, portanto, a punição do agente se o tipo penal admite a forma culposa. Do ponto de vista do erro de tipo acidental, nós vamos vislumbrar 4 possibilidades. A primeira, erro sobre a pessoa, erro sobre o objeto, erro no nexo causal e erro na execução. O erro sobre a pessoa é um equívoco quanto à identidade da pessoa a quem se pretende agir. Neste caso, diz o Código Penal, deve-se levar em consideração as condições da pessoa pretendida e não daquela que foi efetivamente vítima. O erro sobre o objeto é um erro quanto à identidade do objeto. Se pretendia agir sobre um objeto, na verdade, a ação incidiu sobre o outro. Erro no nexo causal, pretendia se fazer o crime de um modo, através de um meio, acabou que o crime se realizou por outro meio. No erro de tipo acidental, nem se exclui o dolo, nem a culpa. Há apenas um equívoco ou uma mudança na realização, no modo como aconteceu o crime, mas esse tipo de crime não exclui ou afasta
nem o dolo, nem a culpa. Muito bem. Agora, o erro na execução, que é um equívoco no momento mesmo da prática delituosa, se subdivide em dois tipos: aberratio ictus e aberratio criminis. Aberratio ictus é um erro no ato que mantém a conduta no mesmo tipo penal. Pretendia-se matar uma pessoa, por erro na execução matou-se outra. É diferente do erro sobre a pessoa quando o equívoco é em relação à identidade. Aqui não há equívoco em relação à identidade. O equívoco é na execução dos meios eleitos para cometer o crime. Eu mirei em Alberto e acertei em João. Então há um erro na execução. Se eu estou dentro do mesmo tipo penal, aberratio ictus. Se esse meu erro implica que eu saia do tipo penal, aberratio criminis. Eu tinha a intenção de promover uma lesão corporal. Como eu errei a execução, acabei realizando um dano, que é outro tipo penal. Se houve um transbordamento, daí a palavra aberratio, se houve um transbordamento do tipo penal, eu estou na esfera do aberratio criminis. Ora, essa conduta que deve ser voluntária, consciente, marcada de exterioridade, tem como característica o dolo, que pode ser o dolo direto ou dolo eventual. Esses dois tipos de dolo são os mais importantes. Falamos durante as nossas aulas sobre dolo de primeiro grau, dolo de segundo grau, mas o dolo direto é quando o indivíduo deseja realizar um determinado crime, então ele tem a vontade dirigida para a consumação daquele crime, ele assume, se ele assume o risco de produzir, é dolo eventual. O dolo indireto, o dolo eventual, é quando o indivíduo assume o risco de produzir o resultado. O dolo direto é aquele em que o indivíduo deseja a produção do resultado. Então, dolo direto e dolo eventual. A culpa também se subdivide em culpa consciente e culpa inconsciente. A culpa inconsciente é aquela marcada pela negligência, imperícia e imprudência. A culpa consciente é aquela em que o indivíduo não deseja, nem assume o risco de produzir um resultado, mas está certo, por causa de sua habilidade, que ele não produzirá o resultado, contudo, produz. A isso se dá o nome de culpa consciente. A diferença entre imprudência, negligência e imperícia é que a imprudência é uma ação positiva que, se o indivíduo tivesse cuidado, não faria. Negligência é uma ação negativa, ou seja, ele deixou de fazer aquilo que, se tivesse cuidado, teria feito. E imperícia é a incapacidade de conhecimento dos meios técnicos para executar alguma prática, algum elemento. Há que se falar ainda da dimensão do preterdolo. Preterdolo é quando tem-se o dolo de fazer algo. A expressão latina preter significa foi além, passou. Então ele tem a intenção de fazer algo, mas a sua conduta transborda, gerando uma outra ação. Então há preterdolo, por exemplo, quando o indivíduo, querendo atingir uma pessoa para produzir lesão corporal, essa pessoa acaba caindo e produzindo uma outra situação mais gravosa. Então eu tenho dolo no antecedente e culpa no consequente. O dolo é no antecedente, então o meu dolo é de lesão corporal, por isso eu tenho dolo, mas a morte, que o indivíduo bateu com a cabeça no chão e caiu, foi além do meu dolo. Daí se falar de preterdolo, quando aquilo vai além do que se desejou ou buscou o agente. Podemos falar sobre o resultado. Quando a gente fala no resultado da ação, o resultado da conduta, a gente pode falar de crime tentado ou conatus, que é sinônimo de crime tentado, e crime consumado. Disse-á que o crime é consumado quando se realiza tudo quanto foi previsto no tipo penal. Ou seja, matar alguém, se o indivíduo morreu, foi consumado. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Subtraiu,
então consumou. E o que é o crime tentado? O crime tentado é aquele que não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. A tentativa pode ser tentativa perfeita ou tentativa imperfeita. A tentativa perfeita é quando o agente faz tudo quanto planejou. A imperfeita é quando ele é impedido de fazer tudo quanto ele planejou. É claro que ele fez tudo quanto planejou na tentativa perfeita, mas não consumou o crime. Por exemplo, ele imaginou que sacaria a arma e faria um disparo e atingiria a vítima. Ele fez tudo o que planejou, ele puxou a arma, fez o disparo, mas não atingiu a vítima. Do ponto de vista dele, é perfeito porque ele fez tudo o que planejou. E a tentativa imperfeita é quando ele puxou a arma e tentou fazer o disparo, mas de algum modo foi impedido por uma circunstância alheia à vontade dele de realizar tudo o que ele planejou. Em relação a isso, em relação a esse mesmo tipo, discutindo o tópico do resultado, durante o semestre nós conversamos sobre 3 elementos relacionados. Quais seriam esses elementos? A desistência voluntária, o arrependimento eficaz e o arrependimento posterior. Ora, essa desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior, esses institutos chamados genericamente de ponte de ouro, ou seja, aquilo que me tira, que retira a força do dolo com que eu agi. Vamos lá. Na desistência voluntária, se na tentativa o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, na desistência voluntária, o agente de motu próprio, porque ele mesmo deseja e quer, desiste de dar continuidade à prática delitiva. Ele não praticou nenhum ato consumativo, mas ele desiste, ele abandona o delito. Isto é a desistência voluntária. Já no arrependimento eficaz, o indivíduo praticou um ato que tem potencial consumativo, mas ele age para impedir que o crime se consuma de alguma forma, e aí ele possa, agindo assim, impedindo a consumação do crime, ter a eficácia do seu arrependimento. Ele praticou um ato idôneo de produzir o resultado, mas ele impediu, porque mudou a vontade dele de que esse resultado se produza. A diferença, portanto, agora para o arrependimento posterior, é que no arrependimento posterior, sempre que é um crime sem violência ou grave ameaça, o indivíduo consumou o crime que ele pretendia, mas depois, mudando a sua vontade, mudando o seu entendimento, restitui a coisa ou indeniza, ou reproduz o bem, restaura o bem, antes do recebimento da denúncia pelo juiz. É preciso lembrar que nós estamos falando de denúncia feita em juízo, antes que a queixa-crime seja levada ao juiz. Esses são atos perante a justiça, não tem nada a ver com o delegado de polícia. O cara pode ter ido à delegacia de polícia, registrado o boletim de ocorrência, feito notícia crimes. O que o código trata expressamente é sobre o recebimento da denúncia, se ele agiu e restituiu a coisa ou indenizou o bem antes do recebimento da denúncia, o arrependimento posterior. A desistência voluntária e o arrependimento eficaz desfaz o dolo inicial e o cara responde apenas por aquilo que ele efetivamente fez antes. Talvez nada, ou talvez algum crime menor. No arrependimento posterior, o que há é uma causa de diminuição da pena. A pena será diminuída na terceira fase da dosimetria da pena. Quanto ao nexo de causalidade, quanto ao nexo causal, é preciso observar que as causas, o que é nexo de causalidade? É uma relação diante da qual o comportamento do agente produz o resultado. E para saber se há nexo de causalidade ou não há nexo de causalidade, há um teste simples. E como é esse teste? É assim: você retira a conduta, mantém-se o resultado? Então, esse resultado não foi produzido por essa conduta. Agora, se você retirando a conduta hipoteticamente, desapareceria o resultado, há nexo de causalidade. Para que alguém responda por uma conduta e para que esta seja penalmente relevante, necessário se faz o nexo de causalidade. Agora, o nexo de causalidade nos levou ao tema das concausas. Concausas, ou cocausas, elas acontecem quando duas ou mais causas
agem simultaneamente para produzir um resultado. As concausas podem ser absolutamente independentes, ou seja, uma causa não tem nenhuma relação com a outra. O exemplo que eu dei, o indivíduo vai fazer um assalto, cai, é absolutamente independente, ele responde pela conduta, não responde pelo resultado, porque a morte ou o ferimento provocado pela queda do teto nada teve a ver com ele. Ou a concausa pode ser absolutamente dependente. No caso da concausa absolutamente dependente, ele responde pela conduta e pelo resultado, porque o resultado é um desdobramento natural daquela conduta que ele praticou. O exemplo que eu dei foi: o indivíduo deu uma facada, gerando hemorragia, essa hemorragia levou a uma parada cardíaca por insuficiência de elementos para manter o sistema circulatório em funcionamento. A parada cardíaca é um desdobramento absolutamente natural da hemorragia quando ela é grande e intensa. O grande problema das concausas não tem a ver com as concausas absolutamente dependentes, que a gente sabe que o indivíduo responde pela conduta e pelo resultado, nem as concausas absolutamente independentes, em que a gente sabe que ele responde pela conduta, mas não pelo resultado. Concausa é bronca quando elas são relativamente independentes. E aí é preciso analisar três possibilidades. A primeira possibilidade é concausa relativamente independente pré-existente. O exemplo clássico que os livros dão é o hemofílico que leva uma facada. A hemofilia pré-existe a facada. A concausa concomitante. O indivíduo tem as duas ações agindo no mesmo momento, produzindo o resultado simultaneamente. Supondo um indivíduo que ao mesmo instante ingere veneno de duas fontes diferentes, dois indivíduos que tentam, sem liame psicológico, sem a junção das vontades, matá-lo deste modo. E a concausa relativamente independente, superveniente, é aquela que vem depois. Superveniente vem depois. O indivíduo levou uma facada, foi socorrido numa ambulância, a ambulância virou, bateu, e ele morre de traumatismo craniano, e não em decorrência daquela facada ou daquela hemorragia. Aqui você tem uma causa, ele não estaria na ambulância se não tivesse levado a facada, mas aquela virada, aquela batida da ambulância não é um desdobramento natural desses casos. O que a legislação claramente nos ensina e estabelece é o seguinte: o indivíduo responderá pela conduta e pelo resultado nas concausas relativamente independentes pré-existentes concomitantes. Contudo, na concausa relativamente independente superveniente, ele só responderá se esta for um desdobramento natural da sua conduta. Se ela não for um desdobramento natural da conduta, então ele não responderá. Vamos aos exemplos. Desdobramento natural: o cara dá uma facada no outro, o indivíduo é internado, lá ele adquire uma infecção generalizada e morre. Ora, a infecção generalizada é um desdobramento natural de alguém que está durante muito tempo hospitalizado. Agora, o indivíduo leva uma facada, vai para o hospital e morre porque o hospital pegou fogo. Isso não é um desdobramento natural. Neste caso, o indivíduo não responderá pelo resultado. Se não é um desdobramento natural, ele responde pela conduta e não pelo resultado. Muito bem. Por fim, para falar de tipicidade, a gente poderia falar que a tipicidade, ela se subdivide em tipicidade formal e a tipicidade material. Poderíamos falar ainda da tipicidade conglobante de Zaffaroni, mas vamos falar disso depois. Tipicidade formal é quando a conduta se coaduna à norma penal. Fazer aquilo que a norma prevê. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Fez isso, tipicidade formal. É subsumir a norma geral à conduta efetiva. Aconteceu isso, nós estamos diante de uma tipicidade formal. A tipicidade material é quando o bem jurídico protegido pela norma é significativamente atingido. E aí já temos uma influência de Klaus Ruxin, a ideia do bem jurídico, a ideia de que para que a gente possa falar de uma tipicidade material, esse bem jurídico tem que ser significativamente atingido.
Quando nós pensamos na ideia de Zaffaroni de uma tipicidade conglobante, seria essa tipicidade que reuniria a tipicidade material e a antijuridicidade da conduta, e o caráter contrário à norma da conduta estariam ausentes o estrito cumprimento da lei legal ou o exercício regular do direito, que gerariam a presença de situações que tornam normativa, conforme a norma, a conduta. Muito bem, pensando agora no fato ilícito ou no fato antijurídico. Neste caso, nós temos uma relação entre o fato típico e o fato ilícito, de uma relação em que, se é fato típico, é fato ilícito. É uma relação de indiciariedade, ou seja, é indício de ser fato ilícito, ser fato típico. Agora, há 4 situações, 4 circunstâncias, Patrícia, que afastam a possibilidade de reconhecer a ilicitude de uma conduta. São estas as excludentes de ilicitude ou antijuridicidade. As excludentes de ilicitude ou antijuridicidade são o estado de necessidade, a legítima defesa, o exercício regular do direito, e o estrito cumprimento do dever legal. Estando presentes uma dessas situações, excluída está a antijuridicidade, excluída está a ilicitude. Tivemos a oportunidade ao longo do semestre de analisar cada um desses institutos, de observar o que é que caracteriza cada um deles, todos eles previstos no artigo 23 do Código Penal. Artigo 23 do Código Penal. Muito bem. Agora, falemos sobre a culpabilidade, sobre o agente culpável. Há 3 elementos a caracterizar a culpabilidade. O primeiro elemento é a imputabilidade. A imputabilidade, que obedece a 2 critérios. O critério biológico, ser maior de 18 anos, e o critério biopsicológico, ser um indivíduo capaz de compreender o caráter ilícito de sua conduta e se comportar de acordo com esse caráter. Seria, falando de modo grosseiro, a sanidade mental. Muito bem. É claro que isso pode ser causado por outros elementos. Em seguida falaremos da potencial consciência da ilicitude. Potencial consciência da ilicitude. Será que a pessoa é capaz, ela tem elementos para compreender o caráter ilícito toda vez que aparecer na teoria analítica do crime a palavra consciência? Isso aponta para a possibilidade de um erro, meus amigos. E aqui o erro é o de proibição. Diz o Código Penal que ninguém se excusa de obedecer a lei alegando desconhecê-la. Mas no caso concreto, é necessário que a pessoa tenha a possibilidade de conhecer a lei. Ainda que essa lei esteja disponível a todos, necessário se faz a possibilidade de conhecer a lei. Pega aí, por favor. O erro de proibição, por sua vez, pode ser excusável, ou perdoável, ou inexcusável, imperdoável. O erro excusável exclui a pena, exclui o crime, a pena, exclui a possibilidade, exclui o crime. O inexcusável, ele servirá apenas na dosimetria para diminuir a pena. Muito bem. Depois falaremos, ainda como elemento da culpabilidade, da exigibilidade de conduta
diversa. Exigibilidade de conduta diversa. Seria exigível dele, naquelas circunstâncias, agir de outro modo, senão aquele que ele agiu? A lei, por exemplo, prevê duas circunstâncias que excluem a exigibilidade de conduta diversa, a saber, a coação moral irresistível. Se o indivíduo está coagido, ameaçam matar alguém de sua família, ou ameaçam matá-lo, então ele não poderia agir de outro modo senão atender o que o coator está determinando. E a obediência hierárquica à ordem não manifestamente ilegal. A ordem não manifestamente ilegal. Essas duas são possibilidades excludentes da exigibilidade de conduta diversa, portanto, excludentes da culpabilidade. O que me faz lembrar que a voluntariedade, ela pode ser excluída pela coação física irresistível, e pelos atos reflexos. Os atos reflexos. O sonambulismo e a hipnose afastariam a consciência da ação. O sonambulismo e a hipnose afastariam a consciência da ação. Meus amigos, em resumo, seria isto que nós vimos em teoria do crime. Mas a vida é muito mais complexa do que isso. E se há crime, deve haver o quê? Pena. Se há crime, deve haver pena. Falemos agora das penas no direito brasileiro. Primeira discussão acerca da pena. As penas são as espécies de pena. As espécies de pena no Brasil são as penas privativas de liberdade, as penas restritivas de direitos e a pena de multa. A pena restritiva de liberdade no Brasil é a pena de reclusão e de detenção. A pena de reclusão admite o regime fechado, semi-aberto e aberto. A detenção admitirá apenas o regime semi-aberto e o aberto. Se o indivíduo não é reincidente, ele deve começar com crimes cuja pena máxima, cuja pena seja até 4 anos no regime aberto, entre 4 e 8 anos no regime semiaberto, acima de 8 anos no regime fechado. Isto se ele não for reincidente, porque se ele for reincidente, esses benefícios não se manifestarão em seu favor. Por outro lado, nós temos as penas restritivas de direito, assim como definidas pelo artigo 43 do Código Penal. As penas restritivas de direito são estas: a prestação pecuniária, a perda de bens e valores, a prestação de serviços à comunidade ou entidade pública, a restrição de direitos, a restrição temporária de direitos, né? A restrição temporária de direitos e a limitação de fins de semana. Estas são as penas restritivas de direitos elencadas no artigo 43, e as condições para que essa substituição aconteça estão definidas no artigo 44. Necessário se faz que, por exemplo, o réu seja primário, a pena
seja no máximo de 4 anos, né, para que essas condições que nós estudamos sejam impostas ao condenado. A pena de multa é uma pena que é definida em dias multa, que terá no mínimo 10 até no máximo 360 dias multa, cujo valor será de 1/30 do salário mínimo até 5 vezes o valor do salário mínimo. Ainda o juiz poderá aumentar esse valor em 3 vezes, se achar necessário, se de fato essa quantia não atingir o patrimônio do indivíduo de modo significativo. Nesta perspectiva, ainda tratando de pena, nós podemos falar das medidas desencarceradoras. As medidas desencarceradoras são aquelas medidas que têm por objetivo evitar a pena privativa de liberdade, que ela se prolongue, que ela se estabeleça. Essas medidas desencarceradoras, uma delas já falamos, que é, por exemplo, a substituição da PPL, pena privativa de liberdade, por PRD, pena restritiva de direito. Mas não ficamos aí. Se essa substituição está prevista no artigo 44, guarde aí, no artigo 77 está prevista também a suspensão condicional da pena. A suspensão condicional da pena. E ainda, no artigo 83 do Código Penal, há o instituto do livramento condicional. O livramento condicional, cujas regras são as seguintes, vamos guardar as regras do livramento condicional. Réu primário, cumprir até 1/3 da pena que foi condenado. Reincidente, até metade da pena. Praticou crime hediondo, 2/3 da pena. Reincidente em crime hediondo não tem direito a livramento condicional. Reprisando como é que é? Réu primário, 1/3 da pena. O indivíduo que é reincidente, metade da pena. Aquele que praticou crime hediondo ou equiparado a hediondo, 2/3 da pena. Reincidente em crime hediondo não fará jus ao livramento condicional. Algo extremamente importante, trazido pela lei 9099, lei 9099 de 95, é aquilo que nós vamos chamar de medidas despenalizadoras, que são ainda mais radicais e belas. Medidas despenalizadoras. Essas previstas pela lei dos juizados especiais, que são 3 as medidas: composição civil dos danos, composição civil dos danos, transação penal e a suspensão condicional do processo. Suspensão condicional do processo. Legislação extravagante, talvez vocês não tenham discutido essa questão, porque exatamente trata-se de legislação extravagante. É necessário que nós entendamos que se o indivíduo praticou um crime, ele deve receber a pena, mas existem certas condições para que o indivíduo seja penado, para que ele receba. Por exemplo, não pode estar extinta a punibilidade. Não pode estar extinta a punibilidade. Daí nos remetermos a um dos artigos mais belos do Código Penal, na sua parte geral, o artigo 107 do Código Penal, que fala das causas extintivas da punibilidade. Causas extintivas da punibilidade, elencadas no artigo 107 do Código Penal. Vejamos quais são as causas extintivas da punibilidade. Meu amigo, Mateus, eu estou aí ainda? Beleza. A causa extintiva da punibilidade, a primeira e mais óbvia das causas extintivas
instintivas da punibilidade é a morte do agente. Os juízes ainda não estão mandando cartas para que se cumpra a pena no inferno. Então, a primeira das causas extintivas da punibilidade é a morte do agente. O indivíduo morreu, está extinta a punibilidade. Mas falando sério, é preciso lembrar que no direito penal não se admite que a pena transcenda a esfera pessoal do agente. Não pode transcender. Por exemplo, a pena de multa. Ora, se o indivíduo morreu e deixou algo para a sua família, a família não pode ser obrigada a pagar a pena de multa, senão o limite herdado pelo indivíduo que deixou, aquela quantia. Imaginando que o indivíduo tinha uma multa, tinha que pagar uma multa de 100 mil reais. Ele deixou 50 mil. Os filhos dele terão que pagar os outros 50? Não, porque isso faria transcender o limite pessoal do agente. E a multa e a pena não pode, em hipótese nenhuma, transcender a figura pessoal do agente. Nós temos a morte do agente. A segunda possibilidade, a segunda causa extintiva da punibilidade é a anistia, graça ou indulto. Anistia, meus amigos, lei federal, lei. Então, o Congresso Nacional produz uma lei determinando que as pessoas não responderão por aqueles crimes que cometeram em determinadas circunstâncias, como aconteceu com os crimes havidos das duas partes durante o período da ditadura militar. Houve a anistia, nem o grupo dos revolucionários, nem o grupo dos militares que apoiaram a ditadura responderam pelas condutas criminosas praticadas durante aquele período. Graça e indulto, diferentemente de anistia, é uma decisão do chefe do Poder Executivo. Graça de modo individual, indulto de modo coletivo. A terceira causa, terceiro inciso do artigo 107, que prevê causas extintivas da punibilidade, é a abolitio criminis. Abolitio criminis. O que é abolitio criminis? Uma lei nova que deixa de considerar crime aquela conduta que anteriormente era. Ora, se a lei agora já não considera crime aquela conduta, não faz sentido punir. A abolitio criminis não apenas extingue a punibilidade, mas faz cessar todos os processos, ainda que transitado em julgado, retira as anotações da ficha criminal, ou seja, as penas e todas as suas consequências possíveis devem ser desfeitas diante da figura da abolitio criminis. O inciso 4º, que é o mais bonito, o mais interessante, o mais delicioso de todos, fala da prescrição. A prescrição. Ora, prescrição, decadência e perempção. A prescrição é o fim do direito do Estado de punir e decorre da inação do Estado pelo tempo fixado no artigo 109 do Código Penal. O artigo 109, a gente precisa guardar. Vocês aprenderam o artigo 109, guardaram a tabelinha do 109, sim ou não? Sim. A tabelinha do 109, o professor Renato Dantas ensinou a vocês aquela tabelinha deliciosa, vai descendo de 4 em 4, não é? E assim você vai aprendendo ali a guardar. Ora, se o Estado, ele não, durante aquele tempo, ele não praticou o ato que deveria praticar, quer seja a pretensão punitiva antes do trânsito em julgado da sentença, quer seja a pretensão executória depois do trânsito em julgado da sentença, extingue-se a punibilidade pela prescrição. Muito bem. E já a decadência? A decadência é o direito do ofendido nos casos de crime de ação penal privada ou mesmo nos crimes de ação penal pública condicionada à representação ou à requisição do ministro da Justiça, esse prazo de 6 meses para que ele possa mover uma ação, para que ele possa tomar a iniciativa da ação, oferecer a queixa-crime, oferecer a representação para que o Ministério Público, portanto, assuma a questão. Então, nestes casos, há a decadência. O prazo é de 6 meses. Mateus, nunca esqueça do seguinte: se o ofendido é menor de 18 anos, e o seu representante não intenta a ação no período de 6 meses, decai o direito do representante, mas do ofendido menor não. Quando ele fizer 18 anos, começará a contar o prazo para que ele possa fazer a queixa-crime ou a representação
para que o indivíduo que o ofendeu seja punido. No caso da perempção, previsto no artigo 60 do Código de Processo Penal brasileiro, é uma ação penal privada em que o indivíduo deu início à ação, apresentou a queixa-crime, mas por algum motivo ele deixou de dar continuidade àquela ação. O titular da ação, na ação penal privada, é o ofendido, é ele quem tem que dar continuidade. Então, se ele deixa de dar continuidade, quer por desinteresse seu, quer porque morreu e os seus sucessores não assumiram, quer sendo pessoa jurídica que foi extinta sem deixar sucessor, assim acontece o fenômeno da perempção, com as possibilidades elencadas lá no artigo 60 do Código de Processo Penal. Eu acho que era isso, pelo menos é o que eu lembro até agora. Esse negócio sua, velho. É a medusa, né, velho?